Olá, eu sou o Denis, estou ao lado do Ângelo, conversando a respeito do estudo sistematizado da doutrina espírita, em específico o grupo de acolhimento. Nós deixamos do vídeo anterior para cá a pergunta a respeito de como é que é a estrutura do grupo de acolhimento da CELF, que é onde o Ângelo coordena. Eu sei que ele é um grupo que trabalha com uma duração específica e numa ordenação de conteúdo também preparada para atender as demandas da casa. E eu, logo de cara, pergunto para o Ângelo que estrutura é essa, Ângelo? Como é que a gente pode dividir essa tua experiência para auxiliar aqueles que gostariam de fazer algo semelhante na sua instituição? Então, como que a gente estruturou o nosso grupo de acolhimento dentro da CELF? O grupo de acolhimento dentro da CELF ele tem uma duração específica de 7 semanas. Tá? Por que 7 semanas? Não tem nada que amarre essas 7 semanas, foi simplesmente 7 semanas que nós elencamos uma série de temas, que eu já vou explicar o porquê desses temas, e as 7 semanas também, nós contando que nossos encontros são semanais, são 7 semanas, conta aí 1 mês e meio. Então tem aí uma função também de adaptação da pessoa dentro da casa espírita, uma adequação de horários, né? São 7 reuniões que a pessoa tem para participar. Os temas são 7 temas e depois isso é cíclico, eles se repetem. Então a ideia é que a pessoa chegue, participe desses 7 temas e depois ela saia dali para um outro grupo dentro da casa espírita. Veja só, né, como é que a gente pode entender essa parte. Isso também essa estrutura de ser cíclico e de não ter um início formal. O início é quando a pessoa chega, então a pessoa pode chegar a qualquer tempo. Então isso também é uma situação acolhedora. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, né? É acolhedor, é uma estratégia de acolhimento, entender que a pessoa vai chegar num momento na casa que é importante para ela e que a casa esteja preparada para receber ela naquele momento. Então, se eventualmente você está lá, seguindo a tua ordem de estrutura, encontro 1, 2, 3, 4, 5 até o 7 que você comentou. Você está no encontro 3, a pessoa chegou, ela entra no encontro 3, participa do encontro 3, o 4, o 5, o 6, o 7, daí ela continua, faz o 1 e o 2, que era o que faltava, e nesse momento ela vai para os demais grupos da instituição. Então, o que acontece? Dificilmente você vai ter um grupo de pessoas que vai entrar tudo junto, porque toda semana chega gente nova na instituição. Então, vão ter pessoas que vão estar fazendo ali o 3º, o 4º módulo, né, e outras vão estar fazendo o 7º, e já vai estar no momento de fazer a transição dela. Mas o que a gente nota na instituição é assim, que isso é tranquilo, a pessoa não sente que está perdendo nenhum conteúdo, porque os conteúdos são bem independentes um do outro, e fazem com que a pessoa, chegando no momento que ela chegue, ela vai conseguir participar daquele encontro, ela vai conseguir fazer com que aquele encontro seja útil para ela, não vai prejudicá-la pelos eventos anteriores que ela perdeu, que ela vai ter um outro momento para fazer, porque à medida que termina o ciclo, inicia novamente. Então ela tem ali 7 oportunidades de frequentar a instituição, conhecer a instituição por 7 encontros diferentes, ela vai se ambientando na casa, ela vai se acostumando a frequentar toda semana aquele grupo, ela vai acostumando com o horário, vai acostumando com a rotina do centro espírita toda semana, e daí dali ela passa para o grupo de estudo. Então, você está me dizendo que isso também é uma estratégia de acolhimento, fazer algo que em tese ele é sequencial, mas não tão sequencial a ponto de a pessoa ter um pré-requisito perdido ali. Então, a hora que ela chegar, ela vai ser atendida. Exatamente. Então, toda semana ela tem um tema novo, né? E que a gente que estruturou sabe que tem um gancho da semana anterior, mas que esse gancho não é suficiente para que a pessoa que chegou hoje perca, exatamente como você comentou. Outra situação que a gente coloca dentro do grupo é justamente a ideia de que, como as pessoas não são as mesmas, e é sempre um grupo novo. Então, sim, se você tem uma pessoa nova no grupo,
que 3 pessoas chegaram essa semana, 2 chegaram na semana anterior, chegou uma pessoa na terceira semana, esse grupo é um grupo novo, esse grupo tem essa pessoa nova. Então a gente sempre se apresenta no grupo e é muito interessante acompanhar esse processo de apresentação, porque eu que estou na coordenação no grupo, vou acompanhando a apresentação das pessoas semanalmente e é visível a transformação que as pessoas vão tendo de autopercepção. Do que ela se apresenta, de que ponto ela quer se mostrar para o grupo, porque semana a semana ela se coloca um pouco mais, ela apresenta, ela mostra uma característica diferente. Então a gente vê que também as apresentações fazem parte desse acolhimento. A ideia de estar ali, né, se dividindo com aquelas pessoas, né, compartilhando com aquelas pessoas um pouco de você, também faz parte. Então todas essas estratégias deles, seja ela a apresentação, seja ela a ideia de que você pode chegar a qualquer momento, seja a ideia de que a palavra, né, ela é livre, a pessoa pode trazer qualquer dúvida que ela tenha. Então isso inclusive é colocado no início. Essa apresentação que agora nós estamos fazendo aqui é feita para todo mundo que chega. Então muitas vezes semanalmente a pessoa escuta que é o acolhimento, é um espaço para que a gente se coloque, que ela tem, né, que é focado nos assuntos que elas trazem. Nós temos assuntos ali, mas se a pessoa quiser trazer uma dúvida, a gente tem alguns minutos iniciais e alguns minutos finais para conversar a respeito de dúvidas, sempre colocando que essas dúvidas vão ser resolvidas se tivermos capacidade para isso, né, para que a gente possa responder com segurança mesmo, sem que nenhuma dúvida paire sobre aquele tema que ela está trazendo. Então, tudo isso são estratégias para que a gente consiga um ambiente acolhedor. Um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade e que a doutrina espírita possa ser conhecida no sentido da palavra, apresentada para aquela pessoa que nunca conheceu o espiritismo, e para que a selfie possa ser apresentada para aquela pessoa que não conhece a casa espírita de uma forma mais amistosa, de uma forma mais agradável. E com relação, Ângelo, aos 7 encontros, né? Então agora chegou o momento da gente abordar com relação aos assuntos, né? Você poderia listar para a gente o que é comentado, o que é abordado no encontro 1, 2 até o encontro 7, para a gente ter uma ideia de como é que a gente estruturou aquilo que é abordado para aquele que está chegando, de forma a apresentar o espiritismo, de forma a apresentar os grupos que a casa oferece e de forma a apresentar o que a instituição na qual você está representando tem a oferecer para aquela pessoa que está indo ali buscar o espiritismo. Perfeitamente. A primeira semana a gente estrutura da seguinte forma. A primeira semana é a semana número 1, né? Não a primeira semana, porque a pessoa pode entrar em qualquer uma delas. Mas a semana número 1, ela tem o tema Que buscais? É justamente a reflexão sobre o que a gente já falou aqui atrás em alguns outros vídeos, sobre a necessidade da reflexão, da pessoa fazendo uma reflexão sobre o que ela está buscando na casa espírita. Afinal de contas, o que a leva à casa espírita? Qual é o motivo que fez com que ela chegasse lá? Essa reflexão é interessante, é uma reflexão que a gente aborda em grupo, mas ela é muito mais importante interiormente para cada uma das pessoas que estão lá, porque faz com que a pessoa se situe da situação, que eu traga pro meu consciente, né, a ideia de que, poxa, mas por que efetivamente eu estou vindo aqui? O que eu estou buscando aqui nesses momentos? O que eu estou buscando nesse centro, né, nesse centro espírita, nessa casa espírita?
né? Afinal de contas, por que eu estou vindo aqui? Essa é uma reflexão tão importante que a gente costuma, inclusive, falar um pouquinho para os nossos, até para encontros de trabalhadores e até para as pessoas que estão no acolhimento, a gente costuma dizer que essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre. Sempre. Quando vamos a uma casa espírita. Porque o que a gente busca, e isso é muito importante falar, o que a gente busca muda com o tempo. Hoje eu vou na casa espírita porque eu perdi minha mãe. E eu estou muito abatido com isso e eu preciso ir à casa espírita. Mas quando eu chego à casa espírita, eu sou consolado, eu começo a entender e começo ali fazer começo a me integrar naquele movimento, naquela coisa. Eu percebo que depois de um tempo eu já não preciso mais de consolo, porque já passou aquele tempo, já tô ok com a ideia de ter perdido alguém querido. Tô com saudades, mas aquilo já não me afeta tanto emocionalmente. Essa é a hora de perguntar de novo para você, mas o que eu estou vindo buscar aqui? O Espiritismo é uma ferramenta tão poderosa de transformação e de evolução moral, que ela não se resume a um consolo. Ela não se resume a responder uma questão. Ela não se resume a resolver um problema específico. Ela é a base do nosso crescimento espiritual. Então, se a gente começa a colocar semanalmente essa questão, a gente começa a entender que muitas vezes o desânimo que a gente traz, poxa, eu estou há anos na casa espírita e hoje eu estou desanimado, porque o estudo da noite eu já assisti várias vezes, ou, puxa, eu não gosto daquela pessoa que fala assim, ou, poxa, essa pessoa fala demais, e, mas está frio, e dá tantas situações que são colocadas que nos desanimam e muitas vezes levam a que a gente não vá mais à casa espírita, ou que comece a se afastar mesmo da instituição. Essa reflexão é importante para que a gente faça. Poxa vida, mas o que eu estou buscando na casa espírita? Será que o que eu estou buscando na casa espírita não é mais importante do que eu assistir novamente um tema que eu já tinha assistido? Será que o que eu busco na casa espírita não é mais importante do que um frio que eu vou sentir ou um desconforto que eu vou sentir de sair de casa algumas horas para ir até lá? Ou de ficar alguns instantes escutando uma pessoa que fala um pouco demais? Percebem que essa pergunta ela é tão profunda que faz com que a gente comece a refletir internamente sobre efetivamente o que eu busco dentro da casa espírita. E isso faz com que eu consiga sempre reformular essa ideia e muitas vezes me animar a estar presente na semana seguinte. Bom, passando da primeira semana, que a gente faz essa reflexão sobre o que buscamos, a gente faz uma reflexão sobre a religião e a religiosidade. Para a gente perceber assim, qual é o papel da religião na nossa vida. Porque isso vai fazer um pouquinho a reflexão do que qual é o papel do espiritismo na nossa vida. Como que eu posso trabalhar o espiritismo como que eu posso enxergar o espiritismo? Será que o espiritismo ele resolve o problema por si mesmo? É só eu vir aqui e tá tudo certo? Ou não? Será que o espiritismo é uma ferramenta e que eu preciso utilizá-la de maneira adequada? Será que o espiritismo, sendo uma das ferramentas, será que disponíveis para nós, porque o espiritismo é uma das ferramentas que nós temos disponíveis para a nossa transformação moral. Existem outras religiões disponíveis, outras ferramentas disponíveis, isso a gente coloca no grupo de acolhimento, né? Que o espiritismo é mais uma das ferramentas. E daí a gente até pergunta, né? Se eu tivesse um prego aqui semi-enfiado no chão e aqui em volta de mim vários martelos de cores diferentes, de materiais diferentes, né? Uns mais pesados, uns mais leves,
perguntaria para você, qual é o melhor martelo para pregar esse prego no chão? Depende. Depende de quem vai usar esse martelo. Poxa, se tiver alguém... eu gosto mais do amarelo. Então eu vou usar o amarelo. Eu gosto mais do verde. Eu gosto mais desse aqui que é um material mais leve. Eu gosto desse que é mais pesado. Então o prego entra mais rápido. Depende. E essa comparação a gente faz com as religiões. Que as religiões são ferramentas que a gente precisa utilizá-las para executar uma tarefa, que é o nosso desenvolvimento espiritual. Então eu preciso escolher o martelo que mais se adapta à minha característica e que seja mais efetivo no objetivo essencial, que é o meu desenvolvimento espiritual. E trabalhar isso no acolhimento faz com que as pessoas refletam um pouco se o Espiritismo realmente é o caminho, o meu melhor caminho, a minha melhor ferramenta. Porque a partir do momento que nós temos uma série de ferramentas disponíveis, a gente tem que refletir sobre, poxa, mas é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Ou não, é outra religião? Porque não existe ferramenta melhor. Todas as ferramentas, elas são úteis para ele e efetivas, e elas vão ser mais efetivas se aquela ferramenta se adequar à minha personalidade, ao meu jeito de pensar e de viver. O que a gente costuma dizer no grupo de acolhimento é que, assim, a ferramenta Espiritismo, para mim, que sou o coordenador, que estou ali todo dia, para mim é a mais efetiva. Mas eu não posso afirmar que é a mais efetiva para todas as pessoas que estão chegando na casa. Então, por isso essa reflexão sobre o papel da religião como uma ferramenta. E, principalmente, que essa ferramenta, se o martelo estiver no chão, ele não vai fazer absolutamente nada. É uma ferramenta que precisa de uma ação minha, de uma vontade minha ser empreendida para que aquilo gere uma transformação, para que aquilo gere algo diferente na frente, que gere o meu desenvolvimento espiritual. O meu desenvolvimento espiritual é um resultado dessa utilização dessa ferramenta chamada Espiritismo. Essa é a segunda semana. E acho que talvez dê para a gente também comparar com os diversos métodos que os grupos utilizam dentro da casa espírita, né? Que acho que é o link que você pode fazer no acolhimento com relação ao que tem a oferecer a casa para você nesse sentido. Porque quando você fala, tem vários tipos de martelo e várias maneiras de utilizar esse martelo para colocar, é mais ou menos como você fazer o comparativo. Olha, na casa existem diversos grupos que trabalham com diversas metodologias diferentes, abordando assuntos diferentes também. Tem um grupo falando de Jesus, tem um grupo falando de Allan Kardec, tem um grupo falando de Joana de Ângeles, tem um grupo estudando Emmanuel ou interpretando as obras de André Luiz. Então ali, são diversas ferramentas que vão ajudar você a atender aquela necessidade. Então, quando você faz essa reflexão no acolhimento, você também está dizendo para ela assim, olha, além de você refletir o quanto o Espiritismo pode atender a tua necessidade, quanto cada grupo pode atender a sua necessidade. Porque às vezes você vai num grupo e o grupo de alguma forma não te agrada, o que você entende é que não é o Espiritismo, às vezes, que não está agradando, é o método daquele grupo. Troca o grupo, troca a casa espírita. Não gostei desse método, e de repente uma outra forma de você estudar a mesma coisa faz com que você se sinta mais capacitado para colocar em ação aquela ferramenta que é o Espiritismo no seu autodescobrimento. As escolas de inglês fazem só isso, né? Porque as escolas de inglês não, mas o método é diferente, é tudo a mesma língua. Mas por que a pessoa consegue aprender de um jeito e aprender, né? Daquele jeito ela não vai, mas ela mudou o jeito de aprender, ela começa a aprender. Porque, justamente, Denis, as pessoas são diferentes, as pessoas têm características diferentes. Então, muito bem colocado, porque as semanas seguintes, né, a semana 3, 4, 5, 6 e 7, vão abordar justamente dentro da Self os diferentes métodos e os diferentes autores que são estudados nos diferentes grupos que a casa oferece. Então, assim, você vai ter na semana seguinte, né, um tema sobre felicidade,
que é um tema, daqueles temas que se você num grande centro fizer uma entrevista com qualquer pessoa, você parar um microfone, colocar na frente dela e falar, você quer ser feliz? Esse é o tipo de pesquisa que você sabe que 100% das respostas vão ser sim, eu quero ser feliz. E trabalhar com as pessoas que estão chegando com a visão espírita da felicidade é de fundamental importância e de fundamental relevância para a gente trabalhar com aquelas pessoas de forma a mostrar que o Espiritismo tem uma abordagem revolucionária em relação ao que se pensa de felicidade, ao que se pensa de valores do mundo, e que é muito importante para que as pessoas ali façam as suas reflexões, porque elas têm uma ideia do que é a felicidade. Elas pensam, não, felicidade para mim é isso, aquilo outro, né? Felicidade é ter isso ou não ter aquilo, ou uma série de colocações que a gente vai se moldando ali a ideia do Espiritismo. Então, esse é um tema importante. Só que o que a gente usa como base? A gente usa o Livro dos Espíritos como base. Então, assim, você tem toda uma linguagem ali das obras fundamentais de Kardec, que existem grupos na casa que estudam as obras fundamentais de Kardec. Então a pessoa tem essa ideia do que fala, qual é a posição do Espiritismo quanto à felicidade, qual é a visão espírita da felicidade, mas numa leitura de Allan Kardec. Na semana seguinte a gente fala sobre autodescobrimento, também usando Kardec e já usando um pouco também outros livros outros livros espíritas, outros autores espíritas, né, também colocando esse tema como fundamental para o ensinamento espírita, para o entendimento do espiritismo e para o nosso entendimento, abordando a importância que tem o autodescobrimento no nosso desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso são colocados de forma a mostrar um pouco da casa, dos autores diferentes que a casa trabalha nos diferentes grupos, e como o Denis comentou, as diferentes formas, porque esses grupos também trabalham de formas diferentes. Então, além dos temas serem diferentes, muitas vezes o grupo trabalha de forma diferente. Esse grupo é mais centralizado no tema, né? Então a gente diz assim, né, aquele grupo é mais intelectualizado. Daí tem outro grupo que é mais emocional, né, que as pessoas se dedicam mais tempo a trocar ideias, informações a respeito delas mesmas, ideias pessoais. Então são características diferentes. Não existe certo e errado. Existem tipos de grupos diferentes. O Denis provavelmente nas próximas semanas vai poder abordar com outros companheiros a respeito de grupos que vão falar muito mais a respeito dessas características diferentes de grupos, mas que o acolhimento precisa entender e precisa considerar justamente para apresentar para essa pessoa que está chegando, olha, essas são as possibilidades. Então, olha, se você gosta disso, tem também. Se você gosta daquilo, tem também. Então, essa que é a ideia. Então, assim, a gente passa pela semana 3 com felicidade, a semana 4 com autodescobrimento. A semana 5 a gente trabalha um pouquinho quem é Jesus. Baseando todo o estudo na questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí a gente coloca, né, a ideia de que traz os Espíritos ali, sendo essa a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos respondem Jesus. Jesus é o grande modelo, o grande guia que nós temos. E a gente vai refletir sobre isso. Afinal de contas, o Espiritismo coloca que Jesus é o grande guia e modelo. E afinal de contas, quem é Jesus para nós? Porque a pessoa que está chegando muitas vezes fala, meu Deus, Jesus é o guia e modelo da humanidade. E eu muitas vezes nem conheço suas histórias. Sei que foi alguém lá que foi crucificado, mas muitas vezes não conheço disso. É fundamental que a gente
introduza Jesus. Coloque esse tema. Tanto que na semana posterior a essa, nós trabalhamos uma parábola de Jesus. Nós costumamos trabalhar a parábola do filho pródigo, que tem também toda uma conotação, né, de chegada, de retorno à casa do pai. Então a gente também trabalha com as pessoas para mostrar, não para especificamente essa parábola, mas para mostrar como é feito, como pode se estudar Jesus, que mensagens a gente pode tirar dali, como que o Espiritismo pode ajudar nesse processo, quem é Jesus no Espiritismo. Então, tudo isso a gente vai colocando ali nessas semanas de modo a formar uma ideia e apresentar uma forma de estudo. Na semana seguinte, na semana 7, nós falamos sobre Joana de Ângeles, a abordagem psicológica da Joana de Ângeles. Então, a gente trabalha um tema, Joana de Ângeles, a gente trabalha sobre a timidez, que também faz parte do acolhimento. Então, a gente trata essa questão, como que a Joana de Ângeles trata a timidez, né? A questão psicológica, espiritual da timidez, que faz parte do grupo de acolhimento. Então, até os temas escolhidos desses autores são temas propícios para o acolhimento. Então, para que a gente possa, ali naquele acolhimento, porque falar sobre a timidez num grupo que tem um monte de gente chegando pela primeira vez é muito interessante, porque você vai refletir sobre aquilo que muitas vezes você está sentindo naquele momento. Você está se sentindo tímido, você está ali vivenciando aquele momento, e aí você vai estudar aquilo. Então aquilo tem uma potência tão grande, porque você começa a vivenciar aquilo, aquela secura na garganta que você tem para falar, aquela ansiedade, aquela coisa que você nem escuta o que a pessoa está falando, o que a pessoa está se apresentando ao teu lado, porque você está ali se perdendo. E daí você começa a refletir sobre aquilo. Mas será que é positivo isso? Será que é positivo eu ficar nesse turbilhão todo? Será que eu estou conseguindo progredir com isso? Então, esse é o espírito do acolhimento. Essa que é a ideia, e foi assim que a gente formatou as 7 semanas. E todas elas, obviamente, Joana de Ângeles não é diferente, também tem grupos na casa que estudam Joana de Ângeles. Então a gente dá essa pinceladinha para cada um deles, para cada um desses estudos que são oferecidos, ao mesmo tempo os autores diferentes e ao mesmo tempo os temas que são abordados. Então todo o acolhimento ele é essa colcha de retalhos, né, que a gente vai trazendo várias funções para aquelas 7 semanas e que a gente apresenta para o pessoal que está chegando, de forma a estimulá-los sempre a continuar na casa, a aproveitar o Espiritismo em todos os aspectos e em todo o potencial que o Espiritismo tem para ser transformador na vida de qualquer pessoa. Ângelo, eu te agradeço pelas palavras. Acho muito positiva essa proposta do acolhimento, porque a gente sabe que quando estamos todos sendo acolhidos, é muito mais fácil do que a gente promover o acolhimento de uma pessoa que está chegando. Então, quando você cria um grupo de acolhimento, a gente se sente mais acolhido, porque sabe que estamos todos ali sendo acolhidos, e não você não é uma peça que chegou atrasada, num grupo que já está em andamento e que precisa ser acolhida com o andar da carruagem, né? Ela vai se adaptando com o andar da carruagem. Então, um grupo de acolhimento faz essa proposta de receber a pessoa, de inteirar a pessoa na casa espírita e no espiritismo. Então, vejo com muito bons olhos o trabalho que você nos apresentou aqui. Agradeço muito e convido você que está nos assistindo a permanecer conosco nos próximos vídeos a respeito do estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente possa trazer as experiências aqui para você ver como aproveitá-las na sua instituição ou na cidade, no contexto espírita no qual você está inserido. Nosso muito obrigado pela sua companhia.